O que é a morte? No Hospital do Câncer, uma menina com 5 anos estava num estado bastante adiantado de leucemia mieloide. Seus olhinhos estavam profundos, com grandes olheiras, a sua cabecinha não tinha cabelos e o corpinho estava bastante fragilizado pela enfermidade e pelos tratamentos dolorosos. E, com os olhinhos fechados, ela ouvia duas enfermeiras comentando a respeito da morte. E diziam que a morte é bastante injusta, porque leva uma menina de 5 anos e deixava muitas pessoas com 80, 90 anos que já viveram muito. Então, aquela menina, com os olhos fechados, ouvia o que elas estavam conversando e, sem que as enfermeiras percebessem, uma lágrima rolou pelo seu rosto. Quando as enfermeiras saíram daquele quarto de UTI, a sua mãe entrou e ela abriu os olhinhos e perguntou para sua mãe: Mamãe, o que é a morte? E a sua mãe, com o coração quebrantado, lhe disse: Minha filha, você se lembra quando você ficava à noite na sala assistindo TV com a mamãe e no dia seguinte você acordava na sua cama, no seu quarto? A morte é assim. Você dorme aqui e acorda no colo de Deus. Enquanto você dormia, o seu pai te carregava para o quarto e você nem sabia que estava sendo carregada. No outro dia você despertava no seu quarto e não sabia quem tinha te levado. É assim a morte. E essa explicação dessa mãe ficou naquele coraçãozinho como um bálsamo, porque, na verdade, a morte não tem explicação. A morte é sinistra e ela leva tanto crianças como velhos. Na verdade, ninguém escapa da morte. A palavra de Deus, no texto original grego, traz dois vocábulos para designar morte. Um deles é necros, que trata da morte física, de onde se originam as palavras da cultura latina de necrotério, necrópsis, necrópsia, necrófilo, necrofilia. Essas palavras todas são originadas da palavra necros, que é a morte física. Mas na língua grega existe um outro termo para tratar de morte, é thanatos. E thanatos significa a morte espiritual ou a separação eterna de Deus. Quando nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ele está falando de morte thanatos, ou seja, da segunda morte. Porque na Bíblia, quem nasce somente uma vez, morre duas vezes. Se ele nascer somente fisicamente, ele vai morrer fisicamente e espiritualmente. E a Bíblia não trata a morte como fim. Muitas pessoas têm o conceito de que morreu, acabou, a morte é um descanso, mas na verdade a Bíblia trata a morte como apenas uma transição da dimensão física para a dimensão espiritual. A vida continua, agora num estado diferente, mas uma vida eterna, uma vida espiritual. E na Bíblia existem muitos versículos que falam a respeito da morte. O versículo em Romanos capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus diz: porque a inclinação da carne é morte, morte thanatos, mas a inclinação do espírito é vida e paz.
Aqui fala de morte thanatos, de morte e separação espiritual de Deus para toda a eternidade. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui fala da natureza pecaminosa do homem, porque o homem peca, ele peca porque é pecador, é a sua natureza. E a Bíblia trata do pecado como o instrumento que leva o homem a morrer espiritualmente, a morte thanatos. Lucas capítulo 20, versículo 38, a palavra de Deus diz: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Todos vivem. Ninguém morre, ninguém acaba. A morte física não é o fim, como muitos dizem. É miserável o homem que sou, dizia o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Aqui ele estava se referindo ao pecado que o levava a natureza pecaminosa que o levava a pecar, resultando nisso em morte. Mas ele diz no final: mas graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. E em Provérbios capítulo 14, versículo 12, nós lemos: porque há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Morte espiritual, morte thanatos. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos capítulo 8, versículo 10. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Disse-lhe Jesus: a sua ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus conhecia profundamente a vida e a morte. Ele é autor e consumador da vida, autor e consumador da fé, mas ele também é o Criador. A Bíblia diz que no princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus, quando tratava desse tema, ele às vezes dizia frases que pareciam não ter sentido algum para quem não conhece a revelação bíblica. Como, por exemplo, deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. Ou os mortos ouvirão. Quem não conhece revelação bíblica, quem não conhece morte, thanatos, separação eterna de Deus, jamais vai entender o que Jesus estava dizendo ali. E muitas vezes vai dizer que isso era apenas uma fábula. Na verdade, era a realidade. Jesus conhecia o que estava dizendo, conhecia profundamente o fenômeno da morte, porque ele é o Criador da vida. E ele sabe que a morte é a separação das coisas que o homem conquista, a separação da família, a separação dos seus filhos, a separação dos seus parentes, dos seus bens. Mas a morte thanatos, que é a pior de todas, é a separação eterna de Deus. E da morte ninguém escapa. E muitas fábulas foram criadas a respeito desse tema. Uma fábula oriental diz que um servo, ele foi no mercado em Bagdá comprar as mercadorias para o seu amo e ele de repente voltou apavorado para a sua casa e o amo perguntou o que aconteceu. Ele disse: a morte estava no mercado, a morte veio me buscar. E o seu amo apressadamente lhe deu um saquetel com moedas, um bom cavalo e disse: apressa-te, cavalga sem parar, que ao meio-dia você está na cidade de Samarra, onde você poderá se esconder e onde a morte jamais vai saber que você está lá. E ele pegou aquele saquetel de moedas, pegou aquele cavalo, engalopou para Samarra.
O amo foi para o mercado e lá chegando ele viu a morte. Se aproximou dela e disse: Por que você veio buscar o meu servo? Ele ainda é jovem, tem família. Por que você não leva uma pessoa mais velha? E a morte lhe respondeu: Você está enganado. Eu aqui não vim buscar o seu servo. O seu servo, eu tenho um encontro marcado com ele em Samarra ao meio-dia. Aqui eu vim buscar outra pessoa. Essa fábula nos conta de o que acontece com as nossas vidas. Não importa onde estejamos, não importa para onde nós formos, jamais nós vamos conseguir escapar dessa experiência que todos os homens têm que passar, que é a morte. Nós temos duas experiências que são bastante comuns a todos os homens. A primeira é a que já nós passamos, que é o nascimento. E a segunda é a que todos nós ainda iremos passar, que é a morte. O que a palavra de Deus nos diz é que nós temos que estar preparados para nos encontrar com Deus. Temos que estar preparados para a segunda morte. Essa é aquela que vai realmente estar. Por isso nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz que ele era miserável quando ele praticava o pecado, e ele dizia que o pecado é o que realmente causa a morte. E ele dizia: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas em seguida ele diz: Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que Jesus, na sua vinda para o mundo, ele proclamou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Aqui Jesus não tratava de morte física, porque todos morrerão. Mas Jesus estava tratando de morte thanatos, que é a segunda morte, que é a morte espiritual. Em Apocalipse nós lemos que aquele que passar pela segunda morte, ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E não existe mais esperança para quem passar pela segunda morte. Então, o que a palavra de Deus nos orienta é que todos nós temos as mesmas experiências no começo e no final. No meio da vida são experiências diferentes, cada um tem as suas experiências. Mas isso que Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto, necros, não thanatos. Ele viverá espiritualmente para estar na presença de Deus por toda a eternidade. Ao passo que aquele que morrer sem ter aceitado Jesus como Senhor, sem ter o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós temos que estar preparados para morrer. Quanto o homem se prepara para viver, mas muitas vezes se esquece de estar preparado para morrer. A morte é uma realidade da vida e nós, preparados, não podemos temê-la, porque é uma experiência onde nós passaremos de uma situação física, de uma dimensão física para a dimensão espiritual, onde viveremos na presença do Criador por toda a eternidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.